Atenção, atenção, vamos ao vivo. Até Nova York, presidente Lula fala agora, neste momento, ao vivo e está ali ao lado, de Antônio Guterres, o chefe da ONU. É uma reunião de ministros do G20. Vamos acompanhar. Boas-vindas a todos para esta reunião de ministros e ministras das Relações Exteriores do G20. Agradeço a presença do presidente da Assembleia Geral, Filemon Yang, e do secretário-geral, Antônio Guterres. É uma satisfação ser antecedido pelo presidente Ramaphosa. Pela primeira vez na história, os países do G20 se reúnem na sede da ONU em encontro aberto a todos os membros da organização. Essa não foi uma decisão trivial. Ela é coerente com nossa profunda convicção de que as Nações Unidas são e devem continuar sendo o coração do sistema multilateral. O Brasil está trabalhando com afinco para conseguir avanços concretos na agenda do G20. No centro das nossas prioridades está a luta contra as desigualdades em todas as suas formas. Essa preocupação permeia os 3 eixos que guiam nossa presidência. O primeiro é a inclusão social. Em julho último, adotamos as bases para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que já está aberta a adesões e será oficialmente lançada em novembro. A Aliança vai mobilizar recursos técnicos e financeiros para promover uma cesta de políticas públicas de eficácia comprovada contra esses flagelos. O segundo eixo é o enfrentamento da mudança do clima. Como disse o nosso presidente, o G20 é responsável por 80% das emissões globais de gases de efeito estufa. Sua liderança na missão de conter o aquecimento a 1,5 graus fará a diferença para todo o nosso planeta. O Brasil trouxe para o debate climático atores como os bancos centrais e bancos públicos de desenvolvimento para garantir uma transição justa. Aprovamos o primeiro documento multilateralmente acordado sobre a bioeconomia. O terceiro eixo é a reforma da governança global, foco principal dessa reunião. Como disse ontem no meu discurso de abertura da Assembleia Geral, a comunidade internacional está correndo em círculos. Não conseguimos responder aos desafios globais, porque trocamos o multilateralismo por ações unilaterais ou arranjos excludentes. Não trabalhamos juntos porque as instituições multilaterais estão desacreditadas. Para romper esse ciclo vicioso, precisamos de coragem para mudar e empenho para superar as diferenças. Nossa capacidade de resposta é prejudicada, em particular, pela falta de representatividade que afeta as organizações internacionais. Se os países ricos querem o apoio do mundo em desenvolvimento para o enfrentamento das múltiplas crises do nosso tempo, o Sul Global precisa estar plenamente representado nos principais fóruns de decisão. Isso requer ao menos 3 eixos de atuação que estão refletidos na chamada ação endossada pelo G20 e que os chanceleres discutirão nesta manhã. O primeiro é eliminar o caráter fortemente regressivo da arquitetura financeira internacional. Países em desenvolvimento enfrentam custos e dificuldades desproporcionais na obtenção de financiamento em comparação com os países ricos. As taxas de juros impostas a países do Sul Global são muito mais altas do que as aplicadas às nações desenvolvidas. O endividamento, que afeta severamente alguns países em desenvolvimento, estrangula o investimento em infraestrutura, bem-estar e sustentabilidade. Em 2022, a diferença entre o valor que o mundo em desenvolvimento pagou a credores externos e o que recebeu foi de 49 bilhões de dólares. Há mais dinheiro saindo do que dinheiro entrando. A taxação de super ricos é uma forma de combater a desigualdade
e direcionar recursos à prioridade de desenvolvimento e ação climática. A ONU e seu secretário-geral devem voltar a ocupar posição central no debate sobre questões econômicas e financeiras de relevo global. Quando o FMI e o Banco Mundial foram criados, suas juntas executivas tinham 12 assentos para um universo de 44 países. Atualmente, são 25 assentos para mais de 190 países. Se mantida a proporção original, estas juntas deveriam ter hoje pelo menos 52 cadeiras. Esta lógica excludente se reproduz em várias instâncias. Nos fundos verdes, países florestais e megadiversos são obrigados a dividir assentos, enquanto os países ricos ocupam cadeiras exclusivas. O segundo eixo é o de repensar o sistema comercial internacional. Ninguém se lembra mais da rodada de Doha. Hoje a OMC encontra-se paralisada devido a interesses geopolíticos e econômicos. Reverter o novo impulso ao protecionismo, que prejudica desproporcionalmente os países em desenvolvimento, é essencial para garantir um comércio mais equitativo. Estas mudanças terão impacto limitado sem reformas efetivas. O terceiro é o de promover uma ampla reforma na ONU. No momento de sua fundação, em 1945, os países membros optaram pela colaboração ao invés da fragmentação. Isso demandou enorme vontade política e muita sabedoria. Hoje, nos deparamos com uma escolha semelhante. 51 países fundaram a ONU. Atualmente, somos 193 membros. O Brasil mantém firme sua posição histórica. A ONU deve estar sempre no centro da governança global. A organização passa por uma crise de confiança que precisa ser restabelecida. O Pacto para o Futuro representa um passo importante nessa direção, mas não podemos nos furtar de transformações estruturais. A Assembleia Geral é a instância mais democrática da ONU. Nela, cada Estado, independentemente do tamanho da sua população e economia, tem sua voz assegurada. Precisamos fortalecer também outros órgãos, como o Conselho Econômico Social. A ECOSOC deve ocupar a dianteira da promoção do desenvolvimento sustentável. Ele deve cumprir um papel mais ativo no monitoramento das metas da Agenda 2030 e além dos compromissos climáticos. Na sua atual configuração, o Conselho de Segurança tem se mostrado incapaz de resolver conflitos e menos ainda de preveni-los. Falta transparência no seu funcionamento, falta coerência nas suas decisões. Milhões de pessoas sofrem as consequências dessa ineficácia. Com mais representatividade, em especial da África e América Latina e Caribe, teremos mais chance de superar a polarização que paralisa o órgão. Por isso, o Brasil considera apresentar proposta de convocação de uma conferência de revisão da Carta da ONU com base no seu artigo 109. Cada país pode ter sua visão quanto ao modelo de reforma da governança global ideal. Mas precisamos todos concordar quanto ao fato de que a reforma é fundamental e urgente. Queridas companheiros e companheiros, criticar sem agir é um exercício estéril que termina em desalento. Mas admitir que há fissuras a serem reparadas é o primeiro passo para construir algo melhor. Cada dia que passamos com uma estrutura internacional arcaica e excludente é um dia perdido para solucionar as graves crises que assolam a humanidade. Tenho certeza de que todos aqui estão comprometidos com o futuro das Nações Unidas e trabalharão com dedicação
em prol de um mundo justo e de um planeta sustentável, como diz o lema da nossa presidenta do G20. Podem contar com o Brasil para promover um multilateralismo renovado e revigorado. Desejo a todos vocês uma boa reunião. Muito obrigado.